utilidade desta dimensão. E vamos dar início a esta sexta sessão. É exatamente a sessão intermédia, num curso de 11 sessões. A sexta sessão, aliás, na qual vamos falar da queda e da sua comparação com alguns sistemas gnósticos. Eventualmente, mas eu prefiro não me comprometer com isso, mas eventualmente, se remanescesse tempo, no final, falaríamos um pouco acerca de uma apreciação simultaneamente minha e simultaneamente teosófica desta teoria da queda, tal como é apresentada por Pietro Baldi. Ora bem, mas primeiro vamos referir alguns sistemas gnósticos há cerca de 2000 anos atrás. O gnosticismo pode ser entendido em sentidos mais ou menos amplo ou mais ou menos restrito. Num sentido amplo, em que há, por exemplo, o hermetismo ou a Gupta Vidya, da Índia, e todas as formas de Jnana, que, aliás, parece ter uma raiz idêntica à gnose, Gnana, gnose, e que existiram nas mais distintas épocas e nas mais distintas latitudes. Na velha Índia, de alguma forma o budismo, e sobretudo o budismo Mahayana, é uma forma de gnose, Mahayana e tibetano. Escolas da Índia, como a Vedanta, a Sankhya, em particular, são formas de gnose. Num sentido, as filosofias pitagóricas e platónicas são modos de gnose. E depois temos, já vamos falar que é aquilo que é central hoje, das gnoses dos primeiros séculos do cristianismo, mas continua a haver, pelo tempo fora, outras manifestações de gnose, tanto já posteriormente no cristianismo, como os movimentos dos cátaros, dos bogomilos, de certo modo até, num sentido amplo, o movimento rosacruciano. A Cabala tem parentescos relevantíssimos com a gnose. Encontramos-la no islamismo, quer entre os seguidores de Ali, naquela ruptura quase inicial no islamismo. Essa ruptura praticamente remonta ao dia da morte do profeta, não é? E, enfim, deu origem à grande ramificação entre sunitas e xiitas, e depois os muitos tipos de xiismo, dos quais os mais conhecidos são os menos gnósticos de todos. Bom, mas usa-se sobretudo o termo gnósticos ou gnosticismo para designar um conjunto de grupos que, à volta, usamos muitas vezes esta expressão, como sabem, da bacia do Mediterrâneo, floresceram durante um período de 500 ou 600 anos, que, grosso modo, vai desde o segundo século antes da nossa era, da era cristã, ou era comum, mais tarde, e até ao século IV, já da nossa era. O que abarca uma vastidão muito grande de comunidades, de instrutores, de grupos e de ramificações, alguns com caráter mais ligado à filosofia grega, outros mais na tradição egípcia, outros mais estritamente ligados
ou que fizeram referência ao judaísmo, em quase todos eles com ecos de espiritualidades mais orientais, quer das que nasceram na Índia, no sentido amplo, quer do mazdeísmo persa. Grosso modo, no entanto, há que fazer aí uma divisão fundamental nesses movimentos, nesses instrutores, nesses grupos que, repito, tiveram o seu período de grande ênfase nos 2 séculos antes da era cristã e nos 3, 4 séculos a seguir. Há os gnósticos cristãos e os gnósticos não cristãos. É verdade que o gnosticismo tornou-se mais conhecido e praticamente só foi reconhecido ao longo de quase 2 milénios como o que era considerado, e de alguma forma ainda maioritariamente, embora tal deva ser questionado, mas ainda maioritariamente é considerado como uma heresia no seio do cristianismo, mas não há hoje dúvidas nenhumas de que havia um gnosticismo pré-cristão e que houve movimentos gnósticos que, pura e simplesmente, seguiram uma via sem nenhum cruzamento significativo com o cristianismo. Vou deixar entrar. Hoje, com esta chuva, então, devemos ser especialmente tolerantes. Enfim, não é que não sejamos aqui, nunca se fecha a porta a ninguém, mas... Ora bem. Nós não vamos a tratar aqui, praticamente, de gnosticismos não cristãos. E há uma razão para isso, da qual já falaremos. Mas mesmo no gnosticismo cristão, e é muito importante essa razão, mesmo no gnosticismo cristão, nós vamos falar basicamente dos gnósticos que foram considerados heréticos, ou seja, daqueles que foram repudiados pelo que se veio a tornar ortodoxia a partir, mais ou menos, do final do século II, depois, ao longo do século III e, mais definidamente, a partir do século IV, no que, nomeadamente, temos, se quisermos encontrar um marco de estabelecimento mais ou menos definido da ortodoxia, podemos referir, não é que não houvesse antecedentes disso, evidentemente, mas podemos referir como marco fundamental o Concílio de Niceia por volta do ano 325, se não mesmo no ano 325. Bom, mas há cristãos que ficaram dentro da ortodoxia, embora olhados muitas vezes de esguelha, a dizer a verdade, que assim mesmo, aliás, se designaram como gnósticos. Antes de todos, temos o caso do apóstolo Paulo, que fala de uma gnose, que fala de outras gnoses diferentes da dele e, enfim, se lhes opõe, mas fala da sabedoria ou gnose de que se pode falar entre os perfeitos e que não pode ser dada a todos. E, aliás, nas terminologia usada por Paulo, incluem-se muitos termos que foram usados também por gnósticos. Um caso deles é o termo muitas vezes associado apenas aos gnósticos hereges, mas que Paulo usa também, que é o pleroma. Pleroma significa, já vamos ver depois melhor o que é, significa plenitude. E, por exemplo, na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, salvo erro, Paulo, o apóstolo Paulo, fala na plenitude de Deus. Bem, podia-se traduzir por pleroma, como se traduz os textos gnósticos, ou mais propriamente os textos em que os campeões da ortodoxia desancam os gnósticos hereges, mas ali
enfim, como muitas vezes, faz-se uma tradução como convém, e então não é pleroma, é plenitude de Deus. Mas o que está lá é pleroma original. Bom, foi o caso também de Clemente de Alexandria, que tem uma obra, aliás, muito curiosa, chamada Strumata, que ele chama mesmo de lições conformes à gnose. Mais ou menos isso, não é exatamente o subtítulo, mas Strumata quer dizer tapeçarias no sentido ou tapetes no sentido de peças de sabedoria, de gnose. E ele faz a apologia da gnose. Bem, mas este Clemente de Alexandria ficou mais ou menos no seio da ortodoxia. Ficou mais ou menos porque não ficou totalmente. Aliás, é um caso curioso. Alguns já sabem isto, mas alguns não saberão. Acho que é sempre útil. Muitas vezes há algumas pessoas, ou muito frequentemente as pessoas, ficam com a convicção que ele foi considerado santo. E foi, de facto. E, portanto, ele podia ser tratado por São Clemente de Alexandria. E em várias obras aparece mesmo São Clemente de Alexandria. Bem, mas, na verdade, ele não pode ter o título de São Clemente de Alexandria, pelo menos à luz da Igreja Romana. Porque ali, pelo início do século XVIII, o Papa Bento XIV, salvo erro, resolveu revogar a santidade do dito Clemente de Alexandria, por enfim achar que o senhor tinha tido ali uns desvios à ortodoxia, e então o senhor, enfim, deve ser um bocado aborrecido, estar lá no céu, isto no conceito de coisa, estar lá no céu, sentado à direita de Deus, proximidade de Deus, e ser santo, e de repente, alguém aqui embaixo, diretamente de Roma, tumba, tu não, desculpem o termo, tu não és santo, não sei se ele dá lá algum trambolhão no céu, não sei como é que eles resolvem essa questão, mas enfim. Portanto, o ex-São Clemente de Alexandria e o seu notável discípulo, Orígenes. Orígenes, que aliás, tal como Clemente de Alexandria, foi um homem notável, de muitíssima cultura, nomeadamente aquilo que se considerava então a cultura grega ou helénica, olhada de soslaio por alguns cristãos mais radicais, como, por exemplo, o famoso Tertuliano do creio porque é absurdo, e que dizia o que é que Jerusalém tem a ver com Atenas, o que é que Jesus tem a ver com a academia, leia-se, a academia platónica. Bom, este Orígenes gozou de larga ascendência no seu tempo. Há, aliás, aquele episódio famoso de um senhor chamado Celso, que escreveu um livro contra o cristianismo e, já posteriormente, procurou-se entre os cristãos alguém suficientemente dotado, suficientemente culto, para rebater os argumentos usados por esse tal Celso, e a pessoa que encontraram foi o Orígenes. O que conhecemos hoje do chamado discurso veraz de Celso é apenas, aliás, as partes que são reproduzidas por Orígenes. Mais tarde, o Orígenes veio também a ser considerado herege e, ao que parece, os seus textos, apesar de tudo, não são tão hereges como parece, porque um tal Rufino de Apameia fez a sua edição ou a sua censura. Reparem, estávamos na época em que as pessoas, com a sua sinceridade, achavam que tinham o direito e o dever, mais do que o direito, tinham o dever de corrigir as obras dos hereges, para não perturbar as pessoas com conceitos que lhes as desencaminhassem. E, portanto, um São Paulo, um Clemente de Alexandria, um Orígenes, também foram gnósticos, mas não foram, pelo menos imediatamente, gnósticos que fossem postos fora da ortodoxia. Não obstante, como sabemos, todo aquele debate, como sabemos, enfim, aquele debate entre duas posições mais extremadas no seio da cristandade inicial, entre, por um lado, o cristianismo puramente judaizante, até ao extremo, digamos, ao limite de se considerar sacrílego falar numa nova religião, não é? Era a posição, nomeadamente,
pelo menos de alguns ebionitas, até aqueles, como veremos em alguns gnósticos, que queriam cortar completamente com a divindade veterotestamentária e com os preceitos da lei mosaica, e depois acabou por prevalecer, falámos disso alargadamente em muitas ocasiões, mas nomeadamente no seminário recente sobre os ebionitas, acabou por prevalecer uma solução, enfim, se quisermos usar essa expressão, de alguma forma intermédia, dir-se alguns de compromisso, enfim, outros dirão que por inspiração do Espírito Santo, ou do que seja, mas, enfim, uma posição, em todo caso, intermédia. Bom, mas também não vamos falar destes gnósticos. E, portanto, agora, depois de toda esta introdução, digamos assim, vamos cingir-nos, portanto, à maneira como foi apresentada uma queda primordial, ou então uma queda primordial depois com muitas réplicas, por instrutores ou grupos gnósticos que se cruzaram com o cristianismo, que se consideraram total ou parcialmente cristãos, que enalteceram a figura de Cristo e ou de Jesus, mas que foram considerados à latre da ortodoxia, ou seja, da opinião que se tornou maioritária e dominante. E cabem aqui instrutores como Basílides, Valentino, Marcion ou Marcião. Estes são, de alguma forma, os três mais referidos e aqueles de que, apesar de tudo, sabem um pouco mais. E depois outros, como Simão o Mago, que se sabe que no seu tempo teve grande influência e teve muitos seguidores. E depois, enfim, há muitos grupos, muitas comunidades, mas que não tiveram, digamos, o mesmo impacto ou o mesmo significado, sei lá, um Cerinto, um Carpócrates. Houve aqui duas mulheres gnósticas. As mulheres gnósticas tinham uma liberdade de se expressar publicamente, em termos filosóficos e religiosos, invulgar entre os outros cristãos, a Flora e a Marcelina. Outros grupos, como por exemplo, os muito curiosos setianos, só por de 7, não é 7 anos, atenção, que isto não vamos falar deles, senão para ilustrar esta, às vezes chama-se síncrese, eu não gosto do termo, esta síntese primordial, esta mescla entre aquilo que hoje reconhecemos como cristianismo e aquilo que se considera hoje como diferente e até oposto do cristianismo. A certa altura, o imperador Adriano, ali um bocadinho antes do meio do século II, vai a Alexandria e encontra lá um grupo de gnósticos, os setianos, e fica muito impressionado com o facto de eles dizerem, ao mesmo tempo, que eram bispos cristãos e oficiantes, mais propriamente, de culto à divindade egípcia Serapis. Bom, e portanto, vemos aqui uma mescla entre duas tradições que normalmente tendemos a separar. Ora bem, recoloco, ou volto a colocar aqui, agora para desenvolver, a questão de porquê é que foi nos gnósticos cristãos, e não noutros, que esta questão da queda foi colocada. Ou melhor, porquê é que foram eles que colocaram a questão tão agudamente? E porquê é que foram, sobretudo, aqueles que tiveram algum contacto com, se defrontaram com a tradição judaica cristalizada por escrito no Antigo Testamento e que tiveram que tomar uma posição relativamente à natureza de Jeová e às suas prescrições. Já vamos ver isso. Bem, porque eles eram
E hoje estavam em contacto, isto é muito importante, com posições teístas. Certo? Bem, quase não há ateísmo materialista na antiguidade. Certo? O ateísmo materialista, certo, é uma novidade dos últimos séculos, praticamente. É difícil encontrar, mesmo aqueles que são dados como exemplos de ateus materialistas, é à sua maneira, não é? Um Demócrito, por exemplo, ou muito menos um Xenófanes, de maneira nenhuma põe em causa a existência de divindade ou de divindades. Eles questionam e são cáusticos relativamente à concepção popular sobre Deus ou sobre os deuses. O que é uma questão, uma coisa totalmente diferente. Há aquela passagem muito famosa dos Xenófanes, se calhar estou a ser chato, não é? Em que ele observa, bem, nós falamos de deuses com figuras e comportamentos humanos, não é? Se fossem os bois, fariam deuses bovinos. Se fossem os leões, fariam deuses leoninos, etc, etc. Bom, e julgo que que observou com muito cuidado e com muita razão. Bem, mas também, esta questão, que vamos relembrar, é a questão do mal. O problema do mal. Porquê é que há mal no universo? Porquê é que há imperfeição? Porquê é que há dor? Porquê é que há sofrimento? Porquê é que a nossa vida, tantas vezes, para usar uma terminologia cristã, também cristã, é um vale de lágrimas. Certo? Isto é um problema, não há dúvida. Vimos isso na sessão anterior, até demos exemplos, numa latitude bem diferente do budismo. É uma questão dilacerante para uma natureza religiosa. Bem, mas para os panteístas, e em geral para os politeístas, a questão não se punha muito. Ou seja, Deus é um contínuo vir a ser. A divindade é um contínuo vir a ser. A natureza é o próprio todo, sempre em mutação, em manifestação, e aí cabe o bem, cabe o mal, cabe a luz, cabe a sombra, cabe o impulso criativo e a oposição ao impulso criativo, cabe a vida e a morte, a alegria e a dor, como cabe a noite e o dia, o fluxo e refluxo das marés. E, portanto, isto é importante compreender, por algum motivo foram os gnósticos cristãos, e não os gnósticos não cristãos, que, por serem ou estarem em contraponto com concepções teístas, que puseram esta questão. Da mesma forma, já agora fazendo uma primeira comparação entre o sistema ubaldiano e o sistema teosófico, por alguma razão também, a questão da queda, nestes termos, não aparece nos escritos de Helena Blavatsky ou dos outros teósofos de relevância. E aparece em Pietro Baldi. Não que Pietro Baldi fosse exatamente um teísta. Já vimos, a sua concepção é monista e panenteísta. Mas, na sua noção de um Deus transcendente ao mundo, há algum ingrediente, apesar de tudo, de teísmo. Como é possível? Há um Deus para além do manifestado e esse Deus tem características individuais. E como é possível que haja esta dor no mundo, esta imperfeição no mundo, este mundo inferior? Ora bem, fiz-me entender nisto até agora, que é, vamos lá ver, esta é, já disse na última sessão, é uma das questões mais delicadas, mais agudas, mais profundas que se pode ter em filosofia, em espiritualidade, em religião. E, enfim, falo um pouco por mim, que, como grande parte das pessoas da minha idade, fui educado no seio do estrito catolicismo. Enfim, não é que tivesse uma pressão muito grande, mas para mim as coisas ou eram ou não eram. Aquela noção de vou à missa porque parece, ou os padres são úteis para não sei o quê, mas eu não quero saber daquilo para nada. Vamos lá ver. Mesmo jovem tinha a noção bem. Isto não é uma coisa de mais ou menos. Ou é verdade ou não é. E lembro perfeitamente do momento, se me permitem a referência pessoal, lembro-me, eu teria aí uns 15 anos e ia a correr, assim, lá, uma correria enfim, não era de criança, mas quando me ocorreu aquela coisa tremenda, então, mas
Como é que podem ir pessoas para o inferno, não é? Então Deus é bom e como é que pode haver o mal? E passei a ideia, mas espera lá, mas já no próprio mundo há mal, aquele que morre, aquele que sofre, aquele que não sei o quê, a gente anda aqui nesta barafunda toda, então como é que Deus não fez um mundo melhor? Como é que não nos fez perfeitos, etc. Enfim, foi através dessa primeira pergunta e todas as outras questões e afirmações que coloquei a mim próprio que, bem ou mal, cheguei até aqui ao dia de hoje. Isto, enfim, já lá vão muitos anos, bastantes, demasiados anos. Mas Bom, já resolveu parcialmente essa questão. Talvez tenha resolvido, mas é uma questão notável. Acho que é uma questão notável. Eu também acho. Acho que é uma questão radical. Não é, já vimos isso na sessão, não é só a questão, mas porquê que há doentes e porquê que... Não, é tudo. É porquê que, por exemplo, nós temos uma inteligência tão limitada. Porquê que não temos... Porquê que, por exemplo, há coisas ignotas, coisas desconhecidas, há mistérios para nós? Porquê que a nossa capacidade de amar, etc., é limitada? Porquê que não amamos tudo e todos infinita e perfeitamente, etc., etc. Tudo o que tem a ver com limitação cabe dentro desta questão, não é? Porque não o ilimitado, não é? E isto, atenção, é fugir da concepção, acho eu, eu acho que isto é pedagógico, da concepção vigente, que é o conformismo. Atenção, nós há coisas que temos que saber aceitar, acho eu. A aceitação é também uma grande lição. Mas há muitos tipos de aceitação. Há a pessoa que aceita porque qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Não tem exigência demais. Qualquer explicação serve. Qualquer mundo serve. Qualquer ocupação, nem que seja saber mudar um parafuso e só aquele parafuso no mundo, porque se tiver mais umas polegadas ou umas micropolegadas, eu já não sei pôr o parafuso, nesta época de ênfase cada vez mais nas especializações, não é? Mas é um questionamento todo ao contrário do qualquer coisa serve. As pessoas nunca perguntam, por norma, infelizmente. Regra geral, não, as pessoas, por exemplo, deixem-me alargar isto, posso? As pessoas deixam de ser de uma religião dominante no país, aqui no nosso caso, do cristianismo, na sua vertente do catolicismo, normalmente por razões laterais. Eu conheci um padre que era um grande malandro, que era um grande sacanolas. O padre é a favor o Papa é a favor dos comunistas ou contra os comunistas e eu só não sei o quê. O padre não deixa as mulheres serem não sei o quê e tudo e não deixa usar o preservativo. Mas isso, eu não digo que não sejam questões relevantes, mas isso não são questões de alta ou de média, se calhar, teologia e filosofia. Não é isso o cerne de uma religião qualquer, neste caso a cristã, não é o cerne. Isso são questões laterais, isso são questões sociais, epidérmicas, não é o cerne de uma religião nenhuma, não é? Só na cabeça dos jornalistas que não sabem, então. Não é? Se o Papa amanhã dissesse, afinal, definitivamente nunca houve nenhum inferno, ou se o Papa dissesse amanhã há a reencarnação, os jornais não ligavam, mas dissesse o Papa amanhã vamos ordenar a Dona Guilhermina e a Dona Serafina, aí pá, isso havia logo, vinha tudo. Isto nada contra a ordenação, evidentemente não. Pois há aquelas pessoas que às vezes, num ato de desespero ou rebeldia, pensam, não pode ser Deus porque a vida está-me a correr tão mal. A mim, não aos outros. Está-me a correr tão mal, vejam lá, eu que ainda a semana passada perdi 1000 euros e se pusesse um número mais à direita no Euromilhões saía uma sorte grande e não saiu isto. Deus é uma injustiça, portanto, se Deus é injusto comigo, não pode haver Deus, não é? Também é outra questão. Pois há aqueles que vão mais longe, já têm alguma dureza maior, não é? Há tantas desgraças no mundo, então Deus deve ser surdo ou cego, Ele não intervém cá, não é? Não, já é muito mais nobre, não é? Às vezes há a questão muito mais radical, que é este mundo, porquê este modelo de mundo? É aqui que eu queria chegar. A questão, há pessoas que não têm pernas, há pessoas que estão na miséria, etc. Está bem, mas isso tudo ainda é limitado, porque é a aceitação do que o modelo das coisas é este mundo. Ora, nós não temos que ter pernas, não tínhamos que ter pernas. O simples facto de ter pernas
já é uma limitação. Porquê que o facto de termos pernas é uma limitação? Eu tenho as pernas completamente em bom estado, andam bem, não cocheiam, nunca tive dores nas pernas, etc. Não é? Não é o meu caso, não é? Mas isto, ter pernas é uma imperfeição. Porquê que é uma imperfeição? É que na perfeição, certo? Não havia de onde ir, nem para onde ir, nem nenhum meio para isso. Isso que achamos normalíssimo, certo? Só é normal neste mundo, certo? O mesmo fulano tal não tem emprego, ficou desempregado, certo? Mas o normal não era haver empregos, nem haver desempregos, era não haver nada dessas coisas todas, certo? Este mundo é apenas um mundo dos muitos possíveis, dos milhões, dos infindáveis possibilidades. E de infindáveis possibilidades, se calhar, muito melhores do que estas. Bom, so far. Ora, e então? Com questões, provavelmente, como questões como estas. Porquê é que eu digo aqui provavelmente? Porque vamos já ver. Estes gnósticos hereges foram intensamente perseguidos a certa altura. Houve épocas em que tiveram um grande impacto. E houve 2 momentos em que eles podiam, digamos assim, ter ganho a partida e podia ter acontecido que eles fossem hoje a ortodoxia. Não é? Nomeadamente no tempo de Valentim, ali no começo do século II, e talvez mais agudamente com Marcião, mais ou menos a meio do século II. Marcião, na sua época, 140, 150, etc., sediada em Roma, vivia em Roma, teve um impacto tremendo. E aquilo que veio a prevalecer como ortodoxia viu-se em sérias dificuldades. Depois prevaleceu o entendimento, por exemplo, de um Ireneu, figura notável também do cristianismo no século II, mas de orientação em tudo oposta. Bom, e enfim, a grande parte dos seus escritos foram destruídos, foram queimados, e durante muito tempo praticamente só se soube as ideias dos gnósticos através de escritos dos seus adversários. Não é? Aquilo que se conhecia do gnosticismo, aquilo que se conhecia do que defendia o Valentim, o Marcião, o Basílides, o Simão, o Cerinto, o Carpócrates, isso tudo, era pelas recolhas que os caçadores de heresias, o Ireneu, o Hipólito, etc., o Epifânio, nomes que hoje em dia nos são assim estranhos, mas eu acho graça. Hipólito é um nome que eu acho imensa graça, e até Epifânio, não é? Uma epifania. Bem, nós sabemos, enfim, julgamos saber o que eles defendiam através dessa recolha. Mas é evidente que quem está em adversidade contra alguém nunca faz uma recolha isenta. Em todos os sentidos, até pode querer ser objetivo, mas se calhar não percebeu bem o que o outro disse. E, portanto, na maior parte desses escritos, sustenta-se o que é que os gnósticos diziam bem. Sustenta-se bem ou mal, com mais ou menos exatidão, o que é que eles defendiam, mas não se vai muito mais atrás. Porque é que eles sequer levantaram estas questões? Mas, enfim, eu tomo a liberdade de supor que fosse por problemáticas como aquelas que referi. Bom, e então, uma síntese deste tipo de sistema de gnósticos pode ser apresentada da seguinte maneira. É uma síntese, repito, e uma síntese resumida, sucinta, porque cada um destes instrutores e de vários outros teve o seu próprio sistema. Há pontos comuns entre todos e depois há diferenças, algumas ligeiras, outras mais extremadas, outras em que só um dos instrutores é que falou nisso, ou um ou dois é que falaram e os outros não falaram, etc. Mas vamos ver, sobretudo, os pontos comuns. Primeiro, e já agora, antes que me esqueça, quem quiser ver mais desenvolvimentos, encontra isso no capítulo 4 deste livro, Alexandria e o Conhecimento Sagrado. Capítulo 4, que começa na página 175 e acaba na página 279, ou pelo menos na 279 começa outro capítulo, pode haver ali alguma folha em branco.
Já agora, no outro parênteses, é possível que venha a fazer aqui algum dia destes um curso sobre este tipo de gnosticismo. Já falei em algumas aulas, mas enfim, será uma coisa mais alargada. É um tema bastante interessante, na minha opinião. Bom, eles diziam o seguinte. Havia um mundo perfeito em que tudo estava em ordem. Um mundo espiritual e um mundo que era de felicidade, de perfeição. E todos os seres, incluindo o ser humano, na sua raiz, na sua origem, enquanto seres espirituais, estavam nesse mundo, que é a nossa verdadeira pátria. É o verdadeiro mundo, o mundo real. O mundo como modelo absoluto. Nenhum deles que eu saiba usou esta expressão e eu próprio também não fiquei muito contente com ela, mas enfim, é um esforço. Pelo contrário, este mundo em que estamos, este mundo físico, este mundo material, este mundo sublunar, e já vamos ver porque é que na concepção gnóstica se aplica por maioria de razão a expressão sublunar, e talvez, em muitos, na generalidade dos gnósticos, todos os outros mundos acima do físico, incluindo os chamados céus, o setenário de céus, na maior parte dos instrutores gnósticos, ou em Basílides, os 365 céus. Não é? São também mundos imperfeitos. Certo? São imperfeitos. Porque são relativos. Porque não são absolutos. Porque já derivaram de uma convulsão, de uma perturbação nesse mundo divino original. Que, num certo sentido, porque há aqui uma exceção que vamos ver, é o tal pleroma. É a plenitude divina. Não a plenitude de um Deus, em rigor, mas a plenitude dos poderes divinos. E em cada um, reparem a similitude aqui com o sistema do Baldi, em cada um desses poderes, desses éons, ou dessas sigísias, às vezes, porque a partir de uma unidade primordial, depois havia sucessivos pares ou casais, por exemplo, em Valência, onde cada um tinha a sua própria função e era perfeito e feliz no cumprimento dessa função. Eles dão muitos nomes a esse primeiro Deus. O Grande Silêncio, ou Bitos, ou o Primeiro Deus, entre outros. Também não vamos aqui alargar-nos demasiado, não justifica, depois para outra ocasião, porque isto, em todo caso, não é um curso sobre os gnósticos, é sobre Pietro. Bem. E, vamos ver, a reflexão deles é esta. Este mundo, este e outros mundos imperfeitos, não podem ter sido criados por esse Deus primeiro, por esse Deus transcendente, por esse absoluto, por esse perfeito. Porque o nosso mundo não revela tais sinais. É um mundo imperfeito, é um mundo de sofrimento, é um mundo de limitação, é um mundo de confusão. E eles dizem então, bem, isso é a obra, e depois dão muitos nomes, de um segundo Deus. Expressão que já Filon usava, não é? De um demiurgo, em buscar a concepção platónica. Certo? Reparem que o demiurgo em Platão, vamos relembrar isto, o demiurgo em Platão, que às vezes se traduz por Deus, o que é, quanto a mim, uma completa cavalidade. E embora os cavalos sejam animais especialmente notáveis, mas enfim, é uma... Porque distorce completamente o conceito, não é? Porque, de facto, em Platão, o demiurgo, o artífice do mundo, não tem nenhumas características do Deus
das religiões monoteístas. Ele é um Deus limitado. Certo? Primeiro, ele não formou nenhuma matéria. Ele trabalha numa matéria pré-existente. Mas não só pré-existente. Numa matéria que já tem certas características. Que já tem certas limitações. Mas ele tem ainda duas outras limitações. Ele tem que modelar o mundo de acordo com as ideias ou as formas. E, em resumo, ele faz o mundo apenas o melhor que pode. É um mundo imperfeito. É apenas o melhor possível. Bem, e então, voltemos. Outros gnósticos, alguns falavam no segundo Deus, outros o que é o mesmo, num demiurgo, outros num éon inferior, mas, e agora, e aproximemos da questão do cristianismo, do teísmo e da dicotomia dispensação crística versus dispensação judaica, se podemos assim chamar, vários deles diziam, bem, esse demiurgo, esse Deus inferior, esse segundo Deus, num sentido, esse falso Deus, é o Jeová do Antigo Testamento. Certo? Já vamos ver depois, há aqui várias nuances em diferentes pensadores. E por isso, diziam eles, é que o Deus do Antigo Testamento é vingativo, é ciumento, é o Senhor dos Exércitos, não é? Põe aquelas prescrições todas, é só o Senhor dos judeus, não é? Mas dizem eles, ele era um mentiroso. Ele dizia que era o Deus, há um que até diz. Ele diz, eu sou o Deus de uma das suas epifanias, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E depois um comenta, salvo o Valentim, ou alguém da escola valentiniana, mas ele não disse, foi só meia verdade, que portanto se tornou uma falsidade. Ele não disse, mas eu não sou o primeiro Deus, o verdadeiro Deus, eu sou só aqui um demiurgo. Não é? Bom, e eles, o Marcião, por exemplo, diz, não, vai ver, a divindade de amor e os preceitos de amor de Jesus não têm nenhuma afinidade, estão nos antípodas dos preceitos tremendos, terríveis do Antigo Testamento. E, portanto, o Marcião nisso foi muito radical. Essa história toda do Antigo Testamento e tal, isso vá tudo fora. Não é? Por exemplo, o Valentim foi muito mais moderado. Não é? Diz, sim, aquilo tem que ser visto com muito cuidado, tem que ser visto em termos alegóricos, muitas coisas daquelas não é para ligar, etc. Mas não disse, vai tudo fora. Não é? E, portanto, houve aqui, entre os vários instrutores, diferentes nuances. Aluda isso naquele livro. Bem, mas, portanto, diziam eles, o demiurgo, Jeová, por exemplo, só pôde fazer, imperfeito que era, limitado que era, só pôde fazer um mundo imperfeito e limitado. Certo? Isto depois tem várias variantes. É possível, ou melhor, eu me inclino para que todos os, pelo menos os maiores pensadores gnósticos, não se tenham referido apenas ao mundo físico. Eles falavam, por exemplo, da hebdómada, do conjunto dos 7 mundos ou dos 7 céus. E depois acima havia a obdoada, que era o mundo acima, o mundo perfeito, acima dos 7 planos ou dos 7 céus. No que chegou até nós, só alguns instrutores é que dizem que todos os 7 planos, todos os 7 mundos, todos os 7 céus, já são em si, como coisa relativa e limitada, produtos do demiurgo, do segundo Deus, e não do primeiro Deus que só se organizou, só se tornou orgânico, ou só é orgânico, no pleroma, na plenitude divina. Mas eu inclino, de facto, para que tenha sido assim, e, portanto, a sua sustentação é que esse demiurgo, eventualmente Jeová, tenha sido, juntamente com outros poderes menores, outros éons ou anjos, certo? É que criaram todos os mundos imperfeitos, no sentido de não perfeitos, não ilimitados. Mas mais especificamente, e carregado com
tintas muito mais escuras, digamos assim, eles relacionam Jeová com este mundo físico, o inferior de todos. Dizem, bem, alguns, o Jeová estava no céu lunar, no céu da Lua, que é o plano imediatamente a seguir, ou antes, conforme o sentido, do físico. Certo? Ele estava lá no céu da Lua e resolveu fazer também um mundo aqui inferior, o tal mundo sublunar, com alguns anjos. E fez aqui uma borrada, digamos assim, porque ele não sabia fazer melhor. Bem, já vamos retomar isto, mas agora põe-se esta questão: porquê é que ele não sabia fazer melhor? Ou porquê é que ele não fez melhor? Bem, porque isto é nomeadamente desenvolvido em Valentim, na escola valentiniana. Porque vamos lá ver, dado tudo aquilo que eu referi, há muitas coisas que não se sabe são exatamente sustentadas por Valentim ou pelos seus discípulos, além de não saber exatamente se ele disse aquilo ou se é uma interpretação. Em alguns casos pode não ser a mais correta, mas enfim. Eles dizem o seguinte: bem, mas isto tudo deriva de convulsões iniciais no próprio pleroma. Certo? Houve lá poderes, éons, aspectos divinos que extravasaram, quiseram ir mais longe. Reparem, mais uma vez, temos aqui o mesmo de que o Baldi faz. Quiseram ir mais longe do que o seu próprio lugar. Certo? Houve arcontes, outro nome, não é? Ou arcons, expressão a que Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, também faz referência em algumas das suas cartas ou epístolas, não é? Havia aquela nota, se as epístolas eram as mulheres dos apóstolos, não é? De facto, eu lembro-me se a miúda, a epístola de São Paulo, sabia lá o que era a epístola, não é? Eles podiam dizer, olha, estamos aqui a dizer a epístola, leitura da epístola de São Paulo, não é? Uma epístola é uma carta. A maior parte das pessoas, uma epístola, aquilo não lhes diz nada. Não é? E explicar porque é que a carta de São Paulo é importante. Não é? A maior parte das pessoas, uma carta de São Paulo, mas ele quer lá saber da correspondência do Senhor. Não é? Do Senhor, mas não. Exatamente. Bem, do Paulo, ou do João, ou do Pedro, enfim, a maior parte são do Paulo e as mais importantes. Não há dúvida. Houve uma convulsão que depois veio em cadeia. Certo? Aquela convulsão levou a que se separasse algo do pleroma. Certo? E depois foi de trapalhada em trapalhada. E os mundos vieram por aqui abaixo. Os céus desdobraram-se todos. Não é? O céu lunar é inferior ao céu de Mercúrio ou de Vênus, não é? Por abaixo. Até que, quando chegou então aqui ao mundo sublunar, ao mundo terrestre, isto já estava tudo praticamente estragado. Há muitas versões. Há uma muito curiosa, que é a de Sofia. Sofia, que, aliás, os gnósticos tinham na mais alta estima, a figura da sabedoria. Sofia. E que, no fundo, também é uma patrona, uma mestra, digamos assim, um modelo arquetípico da sabedoria, da gnose, não é? Sofia, sabedoria, gnose, não é? E depois todos os arquétipos por aí fora, não é? Biná, na Cabala, Atena na mitologia grega, e Minerva, bem entendido, Sarasvati, deusa da sabedoria, a Shakti, ou consorte de Brahma, etc, etc. E, de certa forma, Eva. Já vamos retomar. Só que a Sofia, por um anseio de perfeição, meteu-se em atrapalhadas. Não é? Nos ardores, diz, da sua paixão pelo absoluto, ela quis expandir demasiado e aquilo deu mau resultado. E ela foi, digamos,
semi-separada do mundo divino. Certo? E fica num espaço intermédio que, numa outra versão das coisas, é o tal pleroma. Certo? Mas não vamos desenvolver isso muito. A versão mais repetida do pleroma é o mundo perfeito dos poderes divinos. Bem, e a Sofia vai ter um filho. Uma filha, um filho-filha, que é Achamoth. Eu não sei como é que se pronuncia exatamente. Ou Sofia Prunice, ou Prunicos, que significa a sabedoria indecente, lascívia. Ora bem, e este Achamoth anda perdido no mundo, anda perdido, perdida no mundo. A certa altura há um grande arconte, às vezes designado por Nous, outras vezes por Cristo, que vem em seu socorro, consegue-lhe dar uma forma, sem ser uma forma, digamos, uma espécie de aborto, consegue dar-lhe alguma senciência, mas não lhe consegue dar o conhecimento sagrado. E Achamoth continua aqui às voltas no mundo e a passar por todas as provações. Está preso no mundo. O que é que isto significa? O que é que pode significar isto? Como alegoria. Bem, a questão é esta. Sofia, a sabedoria, pode ser também a sabedoria criadora do mundo. E esse mundo implica limitação. Implica adentramento numa forma. Certo? E esse adentramento na forma é... Isto é muito importante, porque é uma dicotomia que vamos ver. Esse adentramento na forma, essa criação do mundo, que necessariamente tem que ser limitado, é a causa ou o efeito de todos os problemas. Vamos retomar isto na próxima sessão, esta dicotomia. E a sabedoria superior, para continuar a reger este mundo inferior, torna-se sabedoria inferior, a tal Achamoth. Certo? Temos a Sofia superior como a alma do mundo. Nos planos de ideação não formal. Certo? Como o que no Oriente se pode designar por Alaya, por Budi cósmico, Mahabudhi, mais propriamente, Mahabudhi, ou Mahat. Mas depois temos a tal Sofia lasciva, a tal Sofia impúdica, não é? O que é que normalmente se chama uma mulher impúdica? Não é? É aquela que entra, não é? Com várias. Então. E reparem, a sugestão. Isto é o mundo, o que nós estamos, da multiplicidade. Não é? E, portanto, aqui, esta é a Sofia nos níveis, a partir do que em Teosofia se chama Kamamanas. E é particularmente a chamada luz astral. E este mundo de espelhos, de ilusões, este labirinto tremendo em que, quando se entra, não se sabe bem quando se sai, e sai só a duras penas, depois de muitos enganos e até de muitos desesperos. Certo? Ora bem, e diziam os gnósticos, o homem, o ser humano, tinha sido criado pelo demiurgo.
criado. Leia-se na sua forma. Porque, enquanto ser espiritual, certo? Ele já existia no pleroma. E é aí a sua verdadeira pátria. O homem, o ser humano que é criado, é este homem, este ser humano, no degredo, no exílio, nesta atrapalhada em que estamos. E eles, gnósticos vários, corrigiam, ou não é bem corrigiam, acrescentavam, retificavam, talvez melhoravam. Aquela frase que conhecemos do Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas eles diziam, bem, mas há aqui duas coisas. O ser humano é criado à semelhança. O homem espiritual existe à semelhança do Deus Supremo. Isto é o homem espiritual, cuja pátria é o pleroma. E existe, não à semelhança, mas uma coisa que é diferente, à imagem do segundo Deus ou do demiurgo. E vários gnósticos diziam, bem, este demiurgo, Jeová e tal, foi atraiçoado, digamos aí, sim, porque quando ele formou o homem, ele foi surpreendido porque não esperava que houvesse essa centelha divina no ser humano. E por isso é que ele não queria comer sem da árvore da sabedoria, da árvore do conhecimento, porque se conhecessem, se comessem, iriam reconhecer que eram semelhantes a Deus. E, portanto, como algum instrutor gnóstico disse, não é? Jeová queria que os seres humanos se mantivessem num paraíso de loucos. Esta expressão, para mim, é deliciosa, não é? Um paraíso de ignorância, um paraíso astral. Pois outros autores, outros instrutores, levam isto mais longe. Se calhar todos levaram, só que não se recolheu, ou muitos outros levaram, e dizem, bem, há aqui três elementos. Há um elemento pneumático, é este, não é? É o trabalho das divindades solares, diríamos nós, dos poderes solares, diríamos à luz da teosofia. Há este homem, que é o homem psíquico, dos poderes lunares, simbolizados em Jeová, ou reunidos em Jeová, e depois há ainda o elemento ílico, ou material, que é o nosso corpo físico, mais externo, que se gera a partir desse molde astral. Não é? Isto depois deriva... Estou a falar muito depressa, não estou? Um bocadinho muito. Isto deriva para a questão, digamos, soteriológica. Ou seja, colando agora a linguagem ubaldiana a isto, havia o sistema, certo? O sistema, houve convulsões que levaram à sua degradação, ou à degradação de algo, porque ele continua como perfeito, o pleroma continua a existir, não é? Mas há esta ilusão que é o antissistema. E toda a decadência, mesmo que seja como delírio, como insanidade psíquica, como ilusão, que é o antissistema. Bem, mas tal como em Ubaldi, o antissistema haverá de ser redimido e reintegrado plenamente no sistema, ou seja, a nódoa, digamos assim, nunca me ocorreu esta imagem, mas seja, a nódoa que é o antissistema, há de desaparecer.
não é? Com um detergente poderoso, Presto, agora já não sei qual é, não é? Não sabia logo. Desculpa, já não. Detergente qualquer, ou Skip, ou não sei o quê. Bem, bem, e qual é esse detergente poderoso? Há vários, mas normalmente configura-se aqui as figuras de Cristo ou de Jesus. Certo? Em muitos gnósticos há uma separação entre Cristo e Jesus. Cristo é um éon, integra o pleroma, desce os 7 mundos, pois há várias versões, ou desce conjuntamente com Sofia, ou vem para resgatar a Sofia, leia-se a Sofia à Chamode, e desce, encarna no ser humano Jesus. Certo? E vem para quê? Para libertar o ser humano, para ajudar o ser humano a libertar-se deste mundo imperfeito, deste antissistema em que estamos. Não é? Para lhe mostrar, ou melhor, para lhe relembrar, isto é muito importante, para lhe relembrar qual é a sua verdadeira pátria, qual é a sua verdadeira natureza da qual está a amnésia, conforme a expressão que aparece em vários livros do centro, e mostrar o caminho para regressar à origem. Isto que tem esta expressão, digamos, mais microcósmica, em vários instrutores, tem expressões, digamos, macrocósmicas. Há vários arcontes, ou grupos de arcontes, têm a sua própria ação para que haja um resgatar dos mundos, dos diferentes céus e não céus, como a nossa Terra, que vão sendo subsumidos até serem reintegrados no pluro. Certo? E o ser humano, microcosmos, idêntico ao macrocosmos, acompanha o mesmo movimento. Certo? Bom, e portanto, Jeová será pulverizado, o demiurgo será pulverizado, a natureza ílica desaparecerá e a própria natureza psíquica será reintegrada na natureza espiritual ao pleroma. Certo? Tal como algo, agora no sistema teosófico, como algo do Kamamanas, e que nos dá a natureza de individualidade, adquire força de imortalidade e essa individualidade reintegra-se no todo, sendo, é uma expressão tradicional, vindo a ser simultaneamente o mar ou o oceano e a gota que integra esse oceano. Não é? E, portanto, temos aqui a história, nos instrutores gnósticos, de uma tragédia, não é? De uma imensa tragédia cósmica, ou de várias tragédias cósmicas, uma primordial e depois as suas diferentes réplicas. Não é? Que é uma coisa que todos conhecemos do nosso mundo. Não é? Às vezes fazemos uma asneira e depois aquilo tem as asneiras em cadeia, mesmo já num caminho de reversão, continuamos ainda a ter dificuldades. Eu tenho um excesso alimentar, não é? No dia a seguir, todas as coisas, já como menos, já não como outra vez o que me fez mal, mas ainda estou ali uns tempos até, não é? Mas isso é filho daquele erro inicial. Bom, e reparem, há aqui várias semelhanças com a queda do Baldi. Certo? O Baldi, Pietro Baldi, com, entretanto, pelo meio 1700 ou 1800 anos de cristianismo ortodoxo, não usa termos como éons, como poderes divinos, não é? Mas faz referência aos espíritos primordiais, às vezes até usa a expressão queda dos anos, não é? Um certo equivalente. Com estes gnósticos, mas diferentemente da teoria mais ortodoxa do pecado original, diz, bem, quem está na atrapalhada foi quem se meteu na atrapalhada. Nós não estamos aqui a pagar o erro de uns antepassados remotos, não é? A nossa pátria é o pleroma, não é? E se houve problemas no pleroma,
que deram origem a isto, nós estávamos lá. Não é? Portanto, nós fomos os propulsores da nossa própria tragédia ou da nossa própria queda. Tragédia que, no entanto, será revertida. Não é? É evidente, como já disse, o Baldi não fala de todas estas questões dos diferentes poderes, não fala de Sofia, etc. No entanto, a maneira como ele caracteriza um demónio, Satã, ou às vezes até Lúcifer, tem alguma relação com o tal Akamot, não é? O tal filho de Sofia. Também não fala, como muitos gnósticos falaram, numa distinção entre Cristo e Jesus. Mas ela não deixa de estar um bocado implícita, porque ele praticamente nunca nos seus livros fala em Jesus. Ele fala, e fala repetidamente, em todos os livros, uns mais do que noutros. Ele fala, dificilmente haverá um livro em que ele não fale várias dezenas de vezes em Cristo. Certo? Mas contar-se-ão pelos dedos de uma mão e sobrarão se calhar até vários, aqueles em que ele fala em Jesus. Certo? O que não pode deixar de querer dizer alguma coisa. Ele nem sequer diz Jesus Cristo. Não é? Então, é sempre Cristo. Nunca Jesus. Bom, ele também não fala propriamente, ou melhor, não fala e fala. Ele não fala em diferentes céus, mas fala em diferentes planos. Não é? Ou seja, a degradação antissistémica, certo? Também ela uma escada. Há mundos que já estão relativamente próximos, há planos que já estão relativamente mais próximos dessa plenitude e há outros que estão muito mais degradados. Não é? Portanto, temos aqui um sistema filosófico, não é? Um sistema que 2000 anos depois reaparece. Não é? É claro que aqui pode-se fazer sempre a pergunta: o Baldi chegou inteiramente por conta própria? Ou ele conhecia alguma coisa destes sistemas gnósticos? Eu ignoro e não conheço ninguém que tenha alguma notícia de que o Baldi conhecesse os sistemas gnósticos. Era, no entanto, um homem culto e um homem interessado naquilo que nas várias concepções que existiam, já vimos. Ele era, o seu conhecimento era sobretudo do cristianismo, mas ele não se pode dizer, ele não sabia que havia o budismo, que havia as religiões da Índia, não era ignorante que existia a teosofia, a antroposofia, porque não havia de saber também que havia o sistema gnóstico. Não é? Usa uma linguagem mais do nosso tempo, o que não necessariamente melhor, mas como é habitual, não é? Cada indivíduo recorre aos conceitos, aos termos que tem. Não é? A maior parte das pessoas acham que esta alegoria dos gnósticos, com aqueles nomes todos, é um delírio, é uma loucura, não é? A eclésia, o silêncio, o bitos, a profundidade, o Akamoto, não sei o quê, desculpem, não sei o quê, que é para quando já estou assim sob pressão temporal, de tempo ou de cansaço. Não é? Bem, mas se calhar para a época não eram assim tão estranhos, não é? E se calhar para eles eram normais, e por exemplo a construção eclesiástica, não é? Para os gnósticos, a construção eclesiástica, sobretudo a de hoje, seria considerada provavelmente uma chinesice, uma maluqueira, uma coisa estranhíssima, uns delírios, não é? Sei lá, infalibilidade papal, mas é só quando está a falar numa certa condição, não é? E eles diriam, estes tipos eram malucos, vejam lá as coisas bizarras, estranhíssimas que os indivíduos arranjaram ali. Bom, portanto, passemos por cima disso e retenhamos esta afinidade muito curiosa entre sistemas.
Mas para fazermos a ponte, a ponte, não é a ponte, é a ponte. Embora as pontes também tenham pontas. Não é? Para fazermos a ponte para a próxima sessão, há aqui uma questão. Do mundo divino e espiritual, do mundo perfeito, veio a surgir mundos materiais e entidades que mergulham e andam na atrapalhada dos mundos materiais. E agora a questão é esta, que é a questão que deixamos em aberto e que será o ponto de partida e um fio condutor em grande parte das nossas reflexões na próxima sessão, com o que deixamos depois de lado o tema da queda. Isto foi uma tragédia, foi um acidente, foi um imprevisto, ou foi uma necessidade, ou por outras palavras, calhou ser assim por azar, enfim, por erro, ou não poderia ter deixado de ser assim. Certo? Foi um erro. Ou foi uma inerência? Certo? É aqui que vamos retomar a reflexão na próxima aula. Pensem nisso também, se me permite fazer a sugestão. E agora, estou ao dispor. Na última sessão não fui muito bem sucedido. Logo na sessão anterior, que foi aquela em que eu dei mais tempo para as pessoas falarem, mas talvez tenham depois pensado questões ou afirmações que queiram pôr. Alguma coisa? Nada? Normalmente quando é curioso, porque quando já passa da hora e tal, é que surge. Mas eu não estou a dizer isto como crítica, estou a dizer as coisas nem sempre são, por mais que se programem, nem sempre se ajustam. Bem, de qualquer forma, estamos sempre ao dispor para questões pertinentes. Se não for hoje, será nas próximas sessões. E então, cá estamos na próxima. Já eu ia a fechar a porta quando a Helena ainda. Como é que é o Martim Muniz? Qual o Martim Muniz? De qualquer modo, as pessoas que, de uma maneira geral, abandonam uma determinada religião, de uma forma como. Apesar de tudo, de uma maneira geral, acho que se questionam muito mais do que aquelas que lá ficam. Do que servem a não é? Porque as que lá ficam nem sequer se questionam. Sim, a maior parte é assim. E por isso lá temos a tal questão. Ah? Se a pessoa nascer em Portugal, provavelmente é católico. Se nascer ali na Argélia, se nascer em Marrocos, é muçulmano sunita. Se nascer no Irão, provavelmente é xiita. Se nascer na Índia, tem lá um culto dentro do seio do hinduísmo, etc. De acordo com a evolução das diferentes culturas, a influência das religiões também se anda em paralelo à sua consciência. De acordo com a interpretação da teosofia, o que é que poderás estar o mais consciente será a visão perante todas? A teosofia, atenção, este curso é sobre o Pietro afirma há a sabedoria da religião universal e as religiões em particular, umas mais perfeitas, outras mais imperfeitamente, são réplicas, são manifestações parciais dessa sabedoria intemporal. E, portanto, sem embargo de que o indivíduo possa ter alguma religiosidade, alguma prática religiosa em particular, é bom conhecer de variadas religiões e tradições, porque elas se complementam e, portanto, fica com uma visão mais alargada e mesmo que seja especialmente seguidor de uma religião, a sua compreensão, integrada por outras
tradições e por uma tradição universal, é mais completa e, portanto... A sua dimensão é a tal visão do 3D, do 2D e do... Mais ou menos. Fazendo um paralelo em relação a... Agora já o 4D. As tecnologias. Mais ou menos isso. Bem, muito obrigado a todos e até terça-feira.